atividades na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida. Como sempre o fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, e a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que nos envolvam no manto de paz e de amor, e que a nossa psicosfera esteja preparada para todos os importantes trabalhos que se desenvolverão na noite desta segunda-feira. Então, bem, meus irmãos, com essa paz, que a doce e suavíssima paz de Jesus continue sempre a reinar em nosso entorno, junto a nós, junto à nossa família. E é sempre importante externarmos a nossa gratidão por podermos estar aqui, termos chegado a casa e estarmos com esse contato, com esse íntimo contato com os nossos amigos da espiritualidade, esses zelosos amigos da casa de Abel Sebastião de Almeida, desta egrégora de luz que nos alberga, que nos protege, que nos envolve num manto protetor. Então, meus irmãos, antes de nós lermos a nossa página, eu vou pedir a nossa irmã Alessandra para se preparar para fazer essa gentileza para nós. Agora, meus irmãos, que nós fizemos demos essas informações, antes até de lermos aqui, falta mais uma que é mais um esclarecimento. Hoje nós receberíamos aqui o nosso irmão Mário Lanha, que faria para nós o estudo do capítulo 7, itens 7 a 10, do Evangelho segundo o Espiritismo, que é mistérios ocultos aos doutos e prudentes, que é o próximo item do nosso estudo de segunda-feira. Mas ele teve um contratempo, nos avisou. Nós temos uma gravação da nossa irmã Silvia Almeida, em que ela fez aqui um estudo do mesmo tema, exatamente o mesmo tema. Então, nós temos aqui esse estudo, nós não iremos ter solução de continuidade quanto ao estudo do tema, então será projetado aqui. Então, fica mais uma vez o nosso agradecimento a essa equipe, esses operosos amigos aí da Web Ceasa, que favorecem tanto. Nós temos esse acervo, a nossa casa tem hoje um acervo muito grande de estudos, de trabalhos doutrinários na área da divulgação. Então, feito esse esclarecimento para vocês, eu peço à nossa irmã Alessandra que faça a gentileza de ler para nós. E imediatamente o nosso pessoal já vai projetar, tá? Boa noite a todos. Finalidade da alma, do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, do autor Leandro Denis. A alma é imortal, porque o nada não existe e coisa alguma pode ser aniquilada. Nenhuma individualidade pode deixar de ser. A dissolução das formas materiais prova simplesmente uma coisa, que a alma é separada do organismo por meio do qual comunicava com o meio terrestre. Não deixa, por este fato, de prosseguir a sua solução em novas condições, sob formas mais perfeitas e sem nada perder da sua identidade. De cada vez que ela abandona o seu corpo terrestre, encontra-se novamente na vida do espaço, unida ao seu corpo espiritual, do qual é inseparável a forma imponderável que para se preparou com os seus pensamentos e obras. Esse corpo sutil, essa duplicação fluídica, existe em nós no estado permanente. Embora invisível, serve, entretanto, de molde ao nosso corpo material. Este não representa, no destino do ser, o papel mais importante. O corpo visível ou corpo físico varia, formando de acordo com as necessidades da vida terrestre. É temporário e perecível, desagrega-se e dissolve-se quando morre. O corpo sutil permanece, preexistindo ao nascimento, sobrevive às decomposições
da campa e acompanha a alma nas suas transmigrações. É o modelo, o tipo original, a verdadeira forma humana, a qual vem incorporar-se temporariamente às moléculas da carne. Essa forma sutil, que se mantém no meio de todas as variações de todas as correntes materiais, mesmo durante a vida, pode separar-se, em certas condições, do corpo carnal e também agir, aparecer, manifestar-se à distância, como mais adiante veremos, de modo a provar de maneira irrecusável que é irrecusável sua existência independente. A gente tem um propósito por estar aqui, né? Graças a Deus a gente tem essa oportunidade de ter várias experiências no corpo e fora dele. Bom, meus irmãos, então vamos agora assistir a palestra da nossa irmã Silvia Almeida, como eu falei. Boa noite, minhas irmãs e meus irmãos. É um enorme prazer estar com vocês aqui mais uma vez, né? E nessa noite chuvosa, né? Que nos deixou preocupados se nós conseguiríamos chegar. Tanto que eu falei assim, deixa eu sair de casa cedo, para que a chuva não me surpreenda quando eu estiver saindo, né? Aí cheguei cedo e a chuva parece que vai nos deixar tranquilos até voltarmos para os nossos lares, com certeza, né? Se Deus quiser. Bom, meus queridos, o nosso tema de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Capítulo 7, que é o capítulo Bem-aventurados os pobres de espírito. E nós vamos tratar justamente dessa questão aqui, os mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. Mas antes, será que dá para a gente apagar essa luzinha daqui para ficar melhor, para as pessoas observarem? Tem como apagar essa? Né? Que as pessoas veem melhor. Deixa eu ver. Melhorou, tá ótimo. Tá todo mundo vendo melhor, agora só não pode dormir, tá, gente? Pelo amor de Deus. Tá? Bom, antes de nós entrarmos propriamente no tema de hoje, eu queria falar sobre esse título, Bem-aventurados os pobres de espírito. Será que nós sabemos exatamente o que é um pobre de espírito? Será que a gente sabe? Ou será que a gente confunde, né? Porque normalmente as pessoas falam assim, isso aí é um pobre de espírito, né? As pessoas não são pobres de espírito, ou seja, uma pessoa, assim, uma pessoa horrível, uma pessoa arrogante, né? Uma pessoa desagradável. A gente fala, deixa, ele é um pobre de espírito. A maioria fala isso, né? Só que está errado. Não é este o significado de pobre de espírito. Pobre de espírito significa humilde. Pobre de espírito significa humilde. Jesus jamais diria bem-aventurado. O que quer dizer bem-aventurado? Significa feliz daquele que, né? Então, Jesus jamais diria feliz daquele que é orgulhoso, arrogante, desagradável. Nunca. Ele diz feliz daquele que é humilde, tá? Então, aprendamos isso, quem ainda não sabia, né? Que pobre de espírito não significa uma pessoa ruim. Pobre de espírito é uma pessoa humilde. Que todos nós sejamos pobres de espírito, né? Porque seremos bem-aventurados, efetivamente. Bom, e aí então a gente vai entrar na nossa temática, que é mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. O que são doutos? São aquelas pessoas, os sábios, né? Os sábios são os doutos. E os prudentes, naturalmente, também. Prudente na prudência que a gente sabe, né? Aqueles que têm o cuidado, sobretudo, de não acreditar em qualquer coisa. É nesse sentido aqui que Jesus falou, né? Mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. Então, vamos lá. Passamos esse? Ou esse? Esse, ok. E aí nós temos essa passagem, né? Que Jesus disse e que foi registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 25. Quando Jesus diz o seguinte, disse então Jesus estas palavras, graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado estas coisas aos doutos e aos prudentes,
e por as teres revelado aos simples e aos pequenos. Olha que coisa interessante, né? Quando Jesus agradece a Deus ter ocultado estas coisas, que coisas? As suas revelações, aos sábios e aos prudentes, e ter revelado justamente aquelas pessoas simples, aos pequeninos, aos simples, aos humildes, né? Então vamos entender por que Jesus terá dito isso, né? Ocultou dos sábios, de repente aqueles que poderiam ter maior facilidade de entender, e falou para aqueles mais humildes, muitas vezes aquelas pessoas com pouca instrução, né? Com menor capacidade de entendimento. Por que então? E Jesus sabia muito bem o que estava dizendo, né? Jesus não errava. Então ele dava graças a Deus porque ocultou dos ditos sábios e revelou aos simples e aos humildes. E aí a gente vai ver. Pode parecer singular, pode parecer meio estranho, né? Meio esquisito, que Jesus renda graças a Deus por haver revelado estas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, os humildes, e por as ter ocultado aos doutos e aos prudentes, né? Os sábios, que, de uma certa forma, seriam mais aptos na aparência, teriam maior capacidade na aparência, né, de compreendê-las, né? Então, Deus ocultou a estes, que supostamente teriam maior capacidade de entendimento, e revelou justamente aos simples, né? Não era o povo que Jesus falava ao povo, né? Aquele povo simples, aquele povo humilde, aquele povo que não tinha realmente consideração de ninguém, mas era a eles que Jesus falava, né? Jesus caminhava e o povo ia andando atrás dele. Onde Jesus fosse, o povo se reunia para ouvi-lo, né? O que acontece é o seguinte, é que cumpre, ou seja, é necessário que se entenda que os primeiros, né, os pobres, os simples, os primeiros são os humildes. São os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores a toda a gente, né? Porque se nós observarmos até mesmo hoje, no comportamento da sociedade em geral, as pessoas mais simples, né, elas realmente aceitam as coisas com maior facilidade. Enquanto que aqueles orgulhosos, os doutores, os cientistas, eles realmente têm uma certa dificuldade, de aceitar, né? Tudo eles querem aquela comprovação, tudo eles querem isso e aquilo, né? Enquanto as outras pessoas aceitam de uma forma mais tranquila e serena. Deixa eu pegar um pouquinho de água aqui. Então, como eu disse, né, ainda hoje a gente vê muito isso, né? Aquelas pessoas mais orgulhosas, né? Que são mais assim, têm maior cultura, maior poder, né? Às vezes não tem nem cultura, mas tem poder, né? Então, elas são aquelas mais difíceis de você chegar e falar alguma coisa mais transcendente, né? Alguma coisa mais voltada para o lado espiritual. E aí, quando ele diz, né, os segundos, né, os doutos e os prudentes, os segundos são quem? São os orgulhosos, envaidecidos do seu saber, desse saber mundano, os quais se julgam prudentes porque negam e tratam a Deus de igual para igual, né? Acho que, por exemplo, acontece muito assim, se os espíritos existem mesmo, por que eles não aparecem para mim, para me convencer que existem espíritos, né? Então ele fala aqui, esses, né, os doutos, são justamente os orgulhosos, envaidecidos do seu saber mundano, os quais se julgam prudentes porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não se recusam a admiti-lo. Ou seja, quando ainda não se recusam a crer em Deus. Ainda tem aqueles que não acreditam em Deus, né? Então, se a pessoa já não acredita em Deus, é o que a gente fala muito no Espiritismo também. Se você não acredita na reencarnação, se você não acredita nos espíritos, eu não vou perder meu tempo tentando convencê-los disso. É exatamente isso que Jesus, de uma certa forma, coloca aqui.
quem está disposto a acreditar, de uma certa forma já atingiu um patamar de entendimento que você não vai precisar ficar se desgastando, buscando convencê-la disso ou daquilo. Ela, de uma certa forma, já tem dentro dela um espírito preparado, né, para receber aquela informação. Por que foi que Jesus encarnou entre o povo judeu? Porque naquela época, a maioria dos povos, eles eram idólatras, eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. E o povo judeu era o único povo que acreditava na existência de um único Deus. Então, entre aqueles povos todos daquela época, a maioria acreditando na existência de diversos deuses, e um povo específico apenas acreditando na existência do Deus único, era mais fácil chegar ali e falar do Deus único, porque eles já acreditavam. O terreno já estava preparado. Era muito mais fácil semear naquele terreno que já estava de uma certa forma preparado, do que ainda pegar um terreno cheio de pedra, cascalho e tudo mais, para limpar o terreno e depois, então, semear. Então, aqui mais ou menos é a mesma coisa. Jesus falou, né? Deus lhe recomendou que falasse aos simples, porque os simples tinham maior capacidade, maior boa vontade de receber a mensagem. Enquanto que os outros, os orgulhosos, os vaidosos, muitas vezes nem em Deus acreditariam, ok? Então, ele diz justamente isso, né? Por isso é que Deus lhe deixa a pesquisa, lhes deixa aos doutos, aos sábios, lhes deixa a pesquisa dos segredos da terra e revela os segredos do céu aos simples e aos humildes que diante dele se prostram, né? Então, vejamos aqui. O mesmo se dá hoje, né? Já até antecipei um pouquinho para vocês. O mesmo se dá hoje com as grandes verdades que o Espiritismo revelou. Né? Quantas pessoas, não sei, já aconteceu com vocês, mas comigo já aconteceu. Um amigo meu muito querido, um dia ele virou para mim e falou assim: puxa, Silvia, você é uma pessoa tão legal, você é uma pessoa tão inteligente, como é que você acredita nessas besteiras de reencarnação? Ah, meu Deus do céu. Aí eu falei assim, olha só, não vamos entrar por este caminho, né? Porque a gente não vai chegar a nenhum acordo. E a nossa amizade não vai sofrer por causa disso. Você fica aí acreditando no que você acredita, e eu acredito no que eu acredito, e a gente segue em frente, né? Mas ele falou para mim, então, ainda hoje a gente encontra pessoas, né, que têm essa visão, né? Que acreditam, ou melhor, que não acreditam na existência dos espíritos, que não acreditam na reencarnação. E aí é muito interessante a gente pensar, né? Se você analisa, porque o espiritismo é absolutamente racional e lógico. Onde estaria a justiça de Deus se não fossem as reencarnações, né? Se não fosse a doutrina das vidas sucessivas. Você não teria como explicar por que uns nascem ricos e outros nascem na total miséria. Por que uns nascem lindos e maravilhosos e outros nascem com terríveis deformidades físicas e mentais? Né? Por que numa família de pai e mãe sadios, perfeitos, nascem filhos doentes? E por que numa família onde tem pessoas bem, digamos assim, baldas de inteligência, você nasce um gênio? Né? Como explicar isso? De forma nenhuma, se não tivesse a doutrina das vidas sucessivas da reencarnação. E aí ele diz aqui, o mesmo se dá hoje com as grandes verdades que o Espiritismo revelou. Alguns incrédulos se admiram de que os espíritos tão poucos esforços façam para os convencer. Olha só, gente, você imagina uma pessoa que não acredita, eu não acredito em reencarnação, não acredito em espírito, não acredito. Vamos imaginar Joana de Ângeles encontrando esta figura e se esforçando, se desdobrando para convencê-la de que existe espírito, né? De que existe reencarnação. Para quê? Para quê? Não vamos perder tempo, né, com aqueles que não desejam enxergar. Quem deseja enxergar, nós estamos aqui para mostrar a eles tudo. Quem não deseja enxergar, tudo bem. O momento seu de querer enxergar chegará. Não é hoje e eu não vou ficar me esforçando, não é, por convencê-lo, por fazer você enxergar, já que você deliberadamente não deseja enxergar.
Então eu vou mostrar a quem quer ver, não é? O pior cego qual é? Não é aquele que não quer ver? Exatamente. Se nós olharmos um professor numa turma, ele tem lá 40 alunos, né? Tem lá 40 alunos, vamos dizer que 5 não têm o menor interesse em aprender. Não presta atenção, ficam conversando o tempo inteiro. Você acha que o professor, né, vai deixar os outros 35 da sua turma de 40 e vai se preocupar com aqueles 5 que não têm interesse? Não. Ele vai se dedicar àqueles que têm interesse. Vai ensinar e vai se preocupar mais com aqueles, porque os 5 que não têm interesse só vão atrapalhar. No momento que eles se conscientizarem que estão ali para aprender, eles irão realmente se interessar em aprender. Mas se não querem, são suficientemente adultos, em geral esse tipo de coisa acontece com os adolescentes, né? São suficientemente já conhecedores de si mesmos para saberem que a responsabilidade, quando chegar o final do ano, a responsabilidade do resultado será deles. Então é mais ou menos a mesma coisa. Vocês não veem espíritas na porta das casas espíritas chamando as pessoas na rua para entrarem na casa espírita. Mas a casa espírita está aberta, de braços abertos, para receber todos aqueles que desejarem aqui adentrar, e todos aqui estão muito dispostos a falar do espiritismo para todos aqueles que desejarem conhecer a doutrina, né? Isso aí não é um mistério para ninguém. A doutrina está aí para todos que desejarem conhecê-la. Ninguém está impedido de conhecê-la, basta querer conhecer, basta perguntar, né? Então, não tem porquê a gente se esforçar para convencer alguém, né, que realmente não quer ser convencido. E ele continua. A razão está, por que os espíritos não se esforçam para convencer os incrédulos, né? A razão está em que estes últimos, os espíritos, cuidam preferentemente dos que procuram de boa fé, com humildade, a luz. Os espíritos se preocupam com aqueles realmente que desejam conhecer, que desejam receber a luz, do que aqueles que se supõem de posse de toda a luz e imaginam, talvez, que Deus deveria dar-se por muito feliz em atraí-los a si, provando-lhes a sua existência. Olha, é muito orgulho, né? É muita presunção. Então, você não acredita em nada e você acha que Deus deveria se esforçar para convencê-lo a acreditar? Por quê? Né? É muita presunção. Então, efetivamente, você não quer acreditar, você tem o quê? O seu livre-arbítrio. Né? Livre-arbítrio. Todos estão aqui nessa noite meio chuvosa, meio cá. Por quê? Porque desejaram vir. Porque desejaram estar aqui nesta casa. Porque desejaram estar ouvindo sobre o Evangelho de Jesus e sobre a doutrina espírita. Então, o seu livre-arbítrio determinou que vocês estivessem aqui. Assim como o seu livre-arbítrio poderia ter determinado que vocês preferissem estar em casa vendo televisão. Né? É a opinião de cada um. Então, Deus não vai interferir jamais no nosso livre-arbítrio. Ele sabe que todos temos o tempo certo, né? A cada um no seu tempo. Se você hoje está aqui, ótimo. Outros que aqui não desejam estar, em determinado momento de suas vidas, eles sentirão esse desejo, essa vontade de conhecer algo mais, né? E virão buscar. Então, é justamente isso aqui. A razão está em que estes últimos cuidam preferentemente, ou seja, esses últimos, os espíritos, cuidam preferentemente dos que procuram de boa fé e com humildade a luz. Eles preferem a esses que procuram a luz do que aqueles que se supõem de posse de toda a luz, de toda a verdade, de todo o conhecimento e imaginam talvez que Deus deveria pôr-se por muito feliz em atraí-los a si, provando-lhes a sua existência, né? O poder de Deus se manifesta nas mais pequenas coisas como nas maiores. Gente, as pessoas têm a tendência de dizer assim, como você pode provar a existência de Deus? Todo efeito tem uma causa, né? E se esta causa que eu vejo não teve por efeito uma ação do homem, quem fez? O acaso?
Só que o acaso não existe, o acaso não faz nada. Né? O acaso não faz nada. Todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem que ter uma causa inteligente. Então, se você olha, né, uma plantinha, né, que nasce, às vezes a plantinha nasce nos lugares mais inusitados, né? Às vezes você vê assim no cantinho da janela, com um pouquinho de terra. No outro dia, gente, nessa época de pandemia, meu carro ficou estacionado na garagem muito tempo. Minha garagem é descoberta, tem uma amendoeira, né? Ele fica embaixo de uma amendoeira, e cai terra, cai pozinho, um monte de coisa. Estava nascendo uma plantinha na porta do carro. Olha que loucura, né? Ou seja, aquela plantinha, quem colocou aquela plantinha? Como é que ela voou, aquela sementinha, aquela coisinha foi para ali e foi nascendo, né? Os animais, você vê que maravilha. Quem ensinou o João de Barro a fazer aquela casinha, né? Quem ensinou os patos a voar em determinada época do ano para determinada direção? Quem disse que os peixes têm que nadar na direção contrária ao rio, né? Se eu não me engano, acho que é o atum que faz isso, né? Quem falou, quem ensinou isso, né? Então, quem ensinou esses bichinhos, essas coisas todas? Foi o acaso? Ou eles nasceram sabendo? Ninguém nasce sabendo, né? Ninguém nasce sabendo. Tudo tem uma razão de ser, tudo está preparado, né? E se não foi nenhum homem que andou treinando esses bichinhos por aí, obviamente quem foi? É a criação de Deus. Então, tudo aquilo que você não consegue atribuir, né? Você não vem com a história e dizer, foi o acaso que fez. Não, não foi o acaso, né? Quem fez tudo foi Deus. O universo, ele é absolutamente perfeito, né? Absolutamente perfeito. Por que é que todas essas estrelas que a gente olha para o céu estão lá? E quando a gente vê uma filmagem, né, alguma coisa assim, da lua, por que não cai? Né? Por que não cai? Por que tudo está bem divididinho, bem harmonioso, bem certinho? Né? Por que a Terra está aqui a uma distância do Sol, com a camada de ozônio que protege para que a gente não receba todo aquele calor? Gente, alguém pode imaginar que isso é coisa do acaso? Né? Coisa do acaso, não dá para imaginar. É muita inteligência, né, para ser forma do acaso. Até mesmo o nosso corpo, né, que tem todas as funções, né, totalmente divididinhas, arrumadinhas, tudo harmonioso. Nada disso é acaso. Então ele diz, o poder de Deus se manifesta nas mais pequeninas coisas como nas maiores. Ele não põe a luz debaixo do alqueire, por isso que a derrama em ondas por toda parte, de tal sorte que só cegos não a veem. O que é colocar a luz debaixo do alqueire? Né? Também é um ensinamento de Jesus. O alqueire, gente, era uma espécie de cesta que se usava naquela época para medir grãos, né? Então, era uma cesta. Então, ninguém vai acender uma lamparina para colocar a lamparina aqui e botar uma cesta em cima, que não vai iluminar coisa alguma, né? Então, a ideia é ninguém coloca uma luz embaixo de um alqueire, mas sim no velador, que é onde possa iluminar todas as coisas. O que quer dizer isso? Que Deus não coloca, não esconde, né? Não, a luz aqui é o conhecimento, são as verdades divinas. Então, Deus não põe a luz, o conhecimento debaixo do alqueire, ou seja, não esconde. Está tudo aí. Basta que você tenha olhos de ver, né? Então, por isso que Deus, então, derrama em ondas, né? Por toda parte, a sua verdade, os seus conhecimentos, para todos aqueles que queiram ver. E só não enxerga aquele que realmente não quer enxergar, né? Os cegos, somente os cegos não veem. A esses, os cegos aí entre aspas, tá? Cego, não somente aquele que não tem a capacidade física de ver, mas aquele que não deseja ver, né? Você tem muita coisa que está acontecendo aí, você que está cego não enxerga. Está diante dos seus olhos e você cego não enxerga. Então são os cegos, esses cegos que ele diz. A esses cegos não quer Deus abrir à força os olhos, dado que lhes apraz tê-los fechados. É ou não é? No nosso dia a dia, quantas coisas acontecem na nossa frente, são mostradas e remostradas, mostradas de novo e mostradas de novo, e nós insistimos em não ver.
essas pessoas que não desejam ver não têm a menor chance, nesse momento, de nós tentarmos abrir seus olhos à força. Além de ser uma violência, não adianta nada. Porque mesmo que você abrisse à força os olhos, ela continua dizendo que eu não estou vendo, né? Porque é exatamente assim que acontece. E aí vamos lá. A vez dessas pessoas chegará. Em determinado momento, né? Aqueles que hoje não estão prontos para receber determinadas verdades, em determinado momento da existência, eles estarão prontos. E aí a gente vai lembrar o seguinte: as 3 revelações de Deus à humanidade. Quais foram? A primeira, Moisés, né? Mais ou menos uns 1.400 anos antes de Cristo, Moisés recebeu no Monte Sinai os 10 mandamentos, né? Tudo assim, muito pão, pão, queijo, queijo. Não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do próximo, não levantarás falso testemunho. Tudo assim, muito direto. Por quê? Porque era assim que os homens daquela época conseguiam entender. Não dava para você ser muito assim sutil. Tinha que ser firme e objetivo nas colocações. Esse povo também, naquela época, para obedecer, precisava temer. Então, Moisés, como legislador, assim como outros legisladores da época, apresentou aquele povo rude, né? Pastor, o Deus que punia, que castigava. Se você não fizer isso, Deus vai te punir, Deus vai te castigar. Então, era o Deus que castigava, o Deus ciumento, o Deus que exigia que você fizesse assim, assado, porque se não fizesse, você seria punido, tá? Por quê? Porque naquela época, há mais ou menos uns 3.500 anos atrás, mais ou menos, era assim que nós estávamos, era neste grau evolutivo que nós estávamos. 1.400 anos depois, a gente já dá um pouquinho melhor. E aí já veio o quê? A segunda revelação, que foi Jesus. E Jesus veio e nos disse o quê? Qual foi o Deus que Jesus nos apresentou? Não mais aquele Deus que punia, que castigava, que se você não fizesse vai acontecer isso, isso, aquilo com você, mas o Deus Pai, o Deus Amor, o Deus Bondade, aquele que compreende, não é? As nossas fraquezas, que sabe que somos ainda espíritos imperfeitos, porque afinal de contas foi Ele que nos criou, simples e ignorantes, e que nos colocou para caminhar e através das diversas existências irmos nos purificando. E aí Jesus chega e diz, olha, Deus é Pai, Deus é bom, Deus é justo, Deus nos ama infinitamente, perdoa os nossos erros, mas deseja que a gente aprenda, através da reparação desses erros, a não fazer ao outro aquilo que eu não gostaria que fizesse comigo, né? E aí Jesus resumiu todos aqueles 10 mandamentos em um só. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eis aí toda a lei e os profetas, né? Então, daqueles 10, né, que eram muito taxativos, Jesus resumiu em um só. Por quê? Quem ama o próximo como a si mesmo vai matar? Não. Vai roubar? Vai cobiçar as coisas dos outros? Não vai, né? E se você ama a Deus, você ama o próximo. Porque Deus é o quê? Deus é Pai, né? Você não pode amar o pai e não gostar do filho. Nem pode gostar do filho sem gostar do pai, né? Ou aí você pode substituir o pai por mãe, né? Imagina que alguém chega assim, Silvia, eu gosto muito de você, mas seus filhos, coisa horrorosa. Não ia dar certo, gente. Imagina que alguém aceita isso. Alguém vai chegar para você e vai dizer, olha, eu gosto muito de você, mas sua filha, Deus me livre. Então não vai dar certo, né? E ninguém pode chegar e dizer assim, eu gosto muito da sua filha, mas você é um horror. Não dá certo também, porque ninguém vai aceitar essa coisa. Ou gosta dos dois ou não gosta de nenhum. Né? Então, exatamente assim. Então, quando Jesus fala, né, amar a Deus acima de todas as coisas é o próximo, como assim mesmo, está resumido tudo. Está tudo resolvido. Porque, como eu falei, né, ninguém, né, se você gosta dos outros como você gosta de você, você não vai querer para o outro aquilo que você não quer para você. Então, não precisa dizer não matar, não roubar, não cobiçar a mulher do próximo, não levar falso testemunho, porque tudo isso está implícito. A gente já tem uma capacidade maior de entendimento
não precisa mais ser tão assim taxativo, já dá para ser uma coisa mais abstrata, né? E aí o que acontece, né? Nós colocamos aqui justamente que essas pessoas, né, que não tinham entendimento, no momento ia chegar, né? Que elas vão ter aquele entendimento. É preciso que antes elas sintam o quê? As angústias das trevas e reconheçam que é Deus e não o acaso que lhes fere o orgulho, né? Ah, por acaso foi assim, assim, assim. Não foi acaso. Deus, através da sua infinita bondade e justiça, fez com que você vivenciasse aquela situação porque você precisava e porque você criou a situação. Vamos pensar, aquela pessoa que diz assim, eu não venci na vida porque eu nunca tive sorte. Todos os meus chefes me perseguiam, né? Davam a promoção para outros, não sei o que lá. Não existe, gente. Isso aí é terceirizar a culpa, terceirizar a responsabilidade. Tudo que nos acontece é nossa responsabilidade. Você pode até não identificar nesta existência, mas se não está nessa, está numa outra. E Deus, na sua infinita bondade e sabedoria, para te ensinar, para te educar, Ele faz com que você passe por aquelas experiências para você aprender. Então, se você hoje tem aquele chefe déspota, horroroso, né? Você vai ter uma certeza, né? Ou você não está lá muito bem, ou, se você é um bom funcionário, aquela coisa toda, você numa vida anterior, você também não foi lá muito bonzinho, né? Pode ter sido um déspota, uma pessoa arrogante com aqueles que lhe serviam. E aí, Deus quer que você aprenda. Então, você vai nascer e vai ter aquele emprego difícil, não é? Não por acaso. Puxa, todo mundo dá sorte do emprego, só eu que por acaso vim para aqui. Não foi por acaso. Deus o alocou naquela situação porque era daquilo que você precisava para crescer, para evoluir, para resgatar seus débitos pretéritos. Agora, foi Deus que te castigou com aquilo? Não. Quem foi que criou a situação? Foi você. Então, Deus sempre perdoa os nossos erros, sempre. Mas a reparação é imprescindível, né? Perdoa, sim, perdoa, porque você não sabe o que está fazendo, aquela coisa toda. Mas você vai ter que reparar. Como é que você vai reparar? Vivenciando aquilo que você fez outra pessoa vivenciar. Isso aí é justiça pura, ok? Então, ele veio. Para vencer a incredulidade, Deus emprega os meios mais convenientes, conforme os indivíduos. Claro. Cada um é cada um. Cada situação é cada situação. Então, de acordo com determinada situação, você vai ter esta ou aquela experiência. Deus sabe exatamente daquilo que a gente precisa, né? Eu não sei, mas Ele sabe. Aí as pessoas dizem, então Deus sabe que eu preciso passar por essa experiência horrorosa de estar desempregada há não sei quanto tempo. Sabe. Se você está vivendo isso, é porque você precisa. Você precisa dessa experiência. Eu costumo dizer que nós conhecemos apenas, um pedacinho da nossa história. Mas Deus conhece a nossa história inteira. A nossa história inteira. Desde que fomos criados por Ele, simples e ignorantes. Deus sabe tudo o que nós fizemos e aprontamos por aí ao longo das nossas inúmeras existências. Então, qualquer coisa que eu esteja vivenciando hoje, eu estou vivenciando porque eu necessito. Eu necessito dessa experiência para burilar o meu espírito endividado com a lei divina. E se Deus, que é quem comanda todas as coisas, permitiu que acontecesse, é porque eu precisava. E como Deus é bom e Deus é justo, Ele não fez aquilo para me castigar, mas fez pelo meu próprio bem. O que é que a gente fala? Nosso filho, né? Está resfriado, um terrível problema de garganta, e quer tomar todo o sorvete do mundo, você não deixa. Aí a criança espera, porque você não gosta de mim, que não me deixa tomar sorvete. Você está castigando a criança? Não. Você está fazendo para ela o que é melhor, né? Porque você sabe que ela, embora esteja um calor terrível, ela não vai poder tomar sorvete. Porque senão ela vai ficar pior.
né? E assim age Deus conosco, sempre fazendo o melhor. Então, nós temos que pensar o seguinte: quando alguma coisa, né, alguma coisa me acontecer, né, que eu não consegui identificar a razão daquilo, eu tenho que pensar: eu não sei, mas Deus sabe. E como eu sei que Deus é bom, que Deus é justo, que Deus me ama, que Deus só quer o meu bem, isso, mesmo que eu não consiga compreender agora, é do que eu preciso, né? É do que eu preciso. E quando a gente tem essa convicção, é muito mais fácil passar pelas dificuldades. Muito mais fácil, porque você tem certeza de que aquilo que você está vivenciando é o que você precisa. Você sabe a sua história toda. Aí vou me lembrar da história. Quem é que já leu aquele livro da Ivone Pereira, Memórias de um Suicida? Ninguém. Ah, então que dê as mãos, que dê as mãos. Gente, esse livro é maravilhoso. 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 Nesse livro você tem a prova imensa do amor de Deus por nós, do trabalho enorme que a espiritualidade faz para nos ajudar. Esse livro é lindo. Tem muita gente, esse livro é muito pesado. Pode até ser, né? Porque ele é meio grossinho, né? É pesado porque é grosso. Mas o livro é maravilhoso. Tem gente que tem medo de ler um livro. Vê se pode, gente. Medo de ler um livro. Você pode até ter medo, assim, a primeira parte, entendeu? Ela é um pouco, assim, braba, né? Mas você passando por aquela primeira parte, o resto é só maravilha, né? É muito, muito lindo. E nesse livro, né, o personagem principal do livro, ele, obviamente, é um suicida, né? Tanto que ele está contando as suas memórias. Ele se suicida porque ele fica cego, mais ou menos, acho que com uns 50 anos, alguma coisa assim. E era o escritor português Camilo Castelo Branco, né? Camilo Castelo Branco, que escreveu aqueles livros Amor de Perdição, Amor de... sei lá o quê, né? Esqueci agora, os outros livros dele. Mas o Camilo Castelo Branco, ele ficou cego e se suicidou, porque não aceitou a cegueira. E no livro, quase ao final do livro, nós vamos saber o porquê que ele teve que passar pela prova da cegueira, né? E é explicado tudo. A partir do momento em que é relatado, né, o que ele fez, não necessariamente na vida anterior, não, gente, porque Deus é tão bom que a gente faz uma besteira hoje, nessa vida, ele não vai nos cobrar, né, a reparação na vida seguinte, não. Ele vai nos cobrar a reparação no momento que a gente tiver as melhores condições para quitar aquela dívida, não é logo em seguida. E aí, séculos depois dele ter feito uma coisa horrorosa, que resultou na perda da visão de uma determinada pessoa, ele vai então passar por aquela experiência. Só que ele, fugiu da raia, né? Fugiu da raia e saiu pela porta enganosa do suicídio, que é a pior coisa, né? A pior coisa, gente, não pode ser a pior situação, o melhor é viver. O melhor é sempre viver, porque não dá para escapar. Primeiro que a morte não existe, né? A maior desilusão do suicida é descobrir que continua vivo. Oh, meu Deus, não deu certo, não. Dei um tiro na cabeça e continuo vivo aqui. Não dá, né? Por quê? Porque o que você destrói é o seu corpo físico. Isso aqui é essa roupa. Agora, você mesmo, a sua individualidade, o seu espírito, a sua personalidade, essa não morre nunca, porque é imortal. Então, a maior coisa que eu sempre falo, né? Na pior das situações, mais complicada, mais triste, mais horrível, qual é a solução? Viver. O melhor é viver. Jamais tentar escapar dos problemas pela porta enganosa do suicídio, que é uma furada total, né? Bom, e aí ele continua aqui. Não é a incredulidade que compete prescrever-lhe o que deva fazer, nem lhe cabe dizer, se me queres convencer, tens de proceder dessa ou daquela maneira, em tal ocasião e não em tal outra, porque essa ocasião é a que mais me convém, né? Ou seja, Deus não vai perder tempo em falar para o incrédulo, né? Em seguir as determinações do incrédulo. Olha, se Deus quer me convencer que ele existe, ele tem que fazer isso e aquilo, quando eu estiver assim, assado. Por quê? Para quê? Né? Então é óbvio, né? É óbvio que isso não vai acontecer. Não vai acontecer jamais.
Nós é que temos que buscar dentro de nós a crença, acreditar. Lembra de Tomé? Né? Jesus, depois da crucificação, né, no terceiro dia, começou a aparecer os seus apóstolos. E Tomé nunca estava na hora, né? Nunca estava junto. E Tomé não acreditava. Todo mundo dizia que Jesus havia aparecido, Tomé não acreditava. E aí, um dia lá, Jesus está lá no cenáculo, né? Cenáculo é um local onde as pessoas ceavam, né? Tipo um salão assim de comidas. Estavam todos eles lá reunidos, as portas todas fechadas, janelas fechadas, tudo fechado. Jesus aparece e Tomé está lá, né? E aí Tomé fica assim, tipo, nossa, o mestre está aqui, não sei o quê. E Jesus chama Tomé e diz para ele tocar na ferida, né? Naquela que o lanceiro fez, né? No flanco de Jesus, para saber se ele estava realmente morto, né? E por isso que Jesus não teve as suas pernas quebradas, porque naquela época uma pessoa crucificada levava dias para morrer naquele suplício, né? E aí, para apressar a morte do crucificado, tinham por hábito quebrar as pernas da pessoa, tudo muito bonzinho, né? Quebrar as pernas da pessoa, porque aí ela perdia a sustentação e morria sufocada mais rápido. E aí, quando eles pensaram em quebrar as pernas de Jesus, disseram, não, ele já está morto. E aí, tá mesmo, deixa eu ver. Tchum. Aí espetou a lança no lado, né? E percebeu que ele estava realmente morto. Porque isso também é uma característica, porque nas profecias antigas, quando se falava do Messias, dizia que o Messias seria crucificado, mas nenhum dos seus ossos seria quebrado. Então, o fato de Jesus não ter tido as pernas quebradas também era para provar realmente que ele estava cumprindo tudo que estava previsto na profecia dos antigos, para provar que ele realmente era o Messias esperado pelos judeus, mas que eles não o reconheceram, né? E aí aquela ferida, Tomé disse que só acreditaria se Jesus aparecesse e ele tocasse nas chagas de Jesus. E aí quando Jesus aparece no cenáculo, né? Tomé está lá, fica meio assim surpreso, Jesus chama e manda que ele toque nas suas chagas, né? E aí pergunta, você acredita? Aí Tomé, sim, agora eu acredito. Aí Jesus fala para ele, melhor seria que você não tivesse necessitado ver para acreditar, né? Então é muito interessante isso. Nós aqui acreditamos nos espíritos, acredito eu que todos aqui acreditam. Todos já viram um espírito? Acredito eu que a maioria não, né? Nem todos aqui têm a mediunidade da vidência, então a maioria naturalmente acredita que não viram, mas acreditam nos espíritos, né? Então é melhor não precisar ver para acreditar. Foi o que Jesus recomendou a Tomé. Não se espantem, pois, os incrédulos de que nem Deus, nem os espíritos, né, que são os executores da sua vontade, se lhes submetam às exigências. Vai submeter a exigência dos incrédulos? Para quê? Se é incrédulo, tá bom, fica incrédulo, né? Inquiram de si mesmos o que diriam se o último dos seus servidores se lembrasse de lhe prescrever, fosse o que fosse. Então você é o dono de uma grande empresa. E o seu empregado mais humilde, né, mais simples, de chão de fábrica, chega para você, o presidente de todo aquele conglomerado, e diz, você tem que fazer isso, isso e aquilo. Você faria? Não é? Da onde que ele tirou aquilo de achar que você iria fazer o que ele queria? Assim somos nós diante de Deus, né? Então, Deus impõe condições e não aceita as que lhes queiram impor. Deus é que impõe. Deus não aceita condições, né? Escuta, bondoso, as que a ele se dirigem humildemente, e não os que se julgam mais do que ele. Sempre que nós nos dirigimos a Deus, todas as nossas súplicas, todas as nossas orações serão ouvidas por Deus, né? E serão atendidas segundo as nossas necessidades e merecimentos. Mas jamais nós vamos dizer, né, a Deus o que ele deve fazer. Sobretudo, gente, não existe barganha com Deus não, tá? Ah, se Deus me der isso e aquilo, eu faço isso, isso e aquilo. Se Deus me der isso e aquilo, eu vou subir a Igreja da Penha de joelhos. Você quer subir a Igreja da Penha de joelhos? Você acha que Deus se importa com isso? Você acha que Deus acha que é interessante, vai querer que você martirize seus joelhos subindo a escada Penha
para você conseguir determinada coisa, isso aí não tem fundamento nenhum. É por isso que a nossa fé é tão maravilhosa, porque ela é raciocinada. Né? Se Deus fizer isso, isso e aquilo, eu vou acender não sei quantas velas durante não sei quanto tempo, vou rezar 250 Pai Nosso e 1000 Ave Marias. Gente, isso é barganha, que com Deus não existe. Tá? A nossa fé é raciocinada. Deus não quer essas coisas, não precisa dessas coisas. Né? Aí perguntar-se-á, não poderia Deus tocar a esses incrédulos pessoalmente por meio de manifestações retumbantes, diante das quais se inclinassem os mais obstinados incrédulos? Ou seja, isso, não, eu não acredito em espírito, eu não acredito em nada. Não, eu vou fazer aparecer um espírito na frente dele, que ele vai acreditar. Para quê? Né? É fora de toda dúvida que poderia, claro que poderia. Mas então, que mérito teriam essas pessoas e, ademais, de que ia servir? Qual o mérito que você vai ter se eu tivesse que fazer uma tremenda manifestação de efeitos físicos para você acreditar? Não teria mérito nenhum, porque, como Jesus disse, melhor seria que você tivesse acreditado sem ver, né? E ainda, além do mais, existem aquelas pessoas que nem vendo acreditam, né? Mas se vêem todos os dias criaturas, não se vêem todos os dias criaturas que cedem, que não cedem nem a evidência, chegando até a dizer, ainda que eu visse, não acreditaria, porque sei que é impossível. Mesmo vendo, não acredito, porque é impossível. Como é que pode, gente? Que cabeça dura é essa? Nem vendo a pessoa acredita, né? Eu tinha um colega no trabalho que era assim, ele não acreditava em espíritos, né? Ele sabia que eu era espírita e tal, ele não acreditava em espírito. Um dia ele foi para mim e falou um absurdo desse. Ele falou assim, o pai dele já era desencarnado. Ele disse assim para mim, olha, sabe de uma coisa? Nem se o meu pai aparecesse aqui na minha frente eu acreditava. Eu falei, gente, aí eu vou perder tempo com uma pessoa dessa? Não, para quê? Existem pessoas que nem vendo acreditam. Para que Deus vai se preocupar com essas pessoas? Elas não estão no momento exato de aprender, de captar a ideia, de entender as coisas, elas irão entender. Mas nesse momento como existe uma outra situação também, né? É como jogar pérolas aos porcos. Jogar pérolas aos porcos significa que você não pode oferecer algo muito especial para quem não tem capacidade de entender. Não é nenhum desdouro, não é nenhuma ofensa, entendeu? Mas simplesmente significa isso. Você não se preocupar em levar uma determinada informação para quem não tem capacidade de entender. É só isso, não tem capacidade de entender. Para que você vai fazer isso? Né? Então, vamos trabalhar com quem tem boa vontade, quem deseja saber. E não com aquele que obstinadamente não quer saber, não quer entender. Esses, se negam assim a reconhecer a verdade, é que ainda não trazem maduro o espírito para compreendê-la, nem o coração para senti-la. Justamente só isso. Nós sabemos que somos espíritos em diversos níveis, né? Existem 3 grandes níveis, né? De espíritos, os espíritos da 3 grandes ordens, né? A primeira ordem, a segunda ordem e a terceira ordem. A terceira ordem são os espíritos imperfeitos, na qual nós estamos inseridos, né? Tem a segunda ordem dos bons espíritos e a primeira ordem dos espíritos puros, né? Os espíritos que já aprenderam tudo, estão lá no topo da pirâmide. Mas nós estamos na terceira ordem, que são os espíritos, né, imperfeitos. E dentro de cada uma dessas ordens, a gente tem diversas categorias, né? Nós todos aqui somos espíritos imperfeitos, mas uns têm uma qualidade, o outro tem um defeitinho, o outro tem uma outra qualidade. A gente tem uma diferença aqui no total. Então ele diz, né? Esses espíritos, né, ainda não trazem maduro o espírito para compreender essas verdades e nem o coração pronto para senti-las. O orgulho é a catarata que lhes tolda a visão. Catarata, né? Você sabe, né? A gente não enxerga nada quando tem catarata, né? Então, é o orgulho, é a catarata dessas pessoas, né? De que vale apresentar a luz a um cego? Necessário é que antes se lhe destrua a causa do mal. Ou seja, ele precisa antes deixar de ser cego, para depois então você apresentar a ele a luz. Senão não adianta nada, né? E aí, continuando, vamos terminar agora. Não se assustem. Não vamos ficar aqui a noite inteira.
Então, daí vem que médico hábil, Deus é um médico hábil, primeiramente ele corrige o quê? A doença, corrige o orgulho que existe dentro de nós, né? Ele não deixa ao abandono aqueles de seus filhos que se acham perdidos, porque ele sabe que cedo ou tarde os olhos deles irão se abrir, né? Cedo ou tarde aquele que é cego, né? Cego espiritualmente falando, vai deixar de ser cego, né? Em determinado momento, os olhos da pessoa irão se abrir, né? Digamos assim, os olhos espirituais, né? Não apenas o olho físico, porque o olho físico está aberto, mas você não enxerga do mesmo jeito, está com a catarata do orgulho ali, né? Quer, porém, Deus que isso se dê de modo próprio, ou seja, que se dê por você mesmo. Você vai chegar à conclusão de que o que você achava que era certo é errado, que o que você achava que via, você não estava vendo. Então, é aquilo que você mesmo, pela sua transformação, pela sua melhoria, pela sua ascensão moral e espiritual, você vai começar a olhar com outros olhos. Vamos pegar uma situação, gente. Até 1888, a maioria das pessoas achava que era normal escravizar os outros só pela cor da pele, né? Então, essas pessoas que acreditavam que era normal escravizar os outros só porque tinham a cor da pele mais escura, eram cegas? Não. Fisicamente não eram cegas, mas elas eram cegas o quê? Espiritualmente. Então, naquela época, muitos não conseguiam enxergar que aquilo era um absurdo, que não tinha a menor razão daquilo acontecer. Muitos eram cegos. Mas o tempo passou e hoje ninguém mais, pelo menos eu acredito, né? Ninguém mais é cego a esse ponto de achar que pode ou que deveria escravizar alguém só porque tem a cor da pele diferente da sua, mais escura. Então é o momento, né? É o momento da humanidade. Ela vai deixando de ser cega para determinadas coisas conforme ela vai evoluindo. Então ele diz aqui, né? Deus, então, ele espera que a gente vá se corrigindo. Ele tem essa paciência, né? Não deixa ao abandono aqueles de seus filhos que se acham perdidos, porque sabe que cedo ou tarde os olhos vão se abrir. Ele quer o quê? Que isso aconteça pela sua própria vontade, moto próprio, quando, vencidos pelos tormentos da incredulidade, eles venham de si mesmos lançar-se-lhe nos braços e pedir-lhe perdão. Quais filhos pródigos, né? Em determinado momento, nós vamos reconhecer os erros que fizemos e vamos buscar a Deus e pedir perdão pelas besteiras que a gente fez. Porque nós iremos entender, efetivamente, que muitas das coisas que fizemos eram erradas. Nós vamos finalmente conseguir enxergar os erros que cometemos. Nesse momento, a gente vai virar para Deus e vai dizer: Pai, perdoai-me porque pequei. Que a paz do Senhor esteja com todos.